Estamos aqui mais uma segunda-feira, almoçando com vocês. Hoje eu tô com a Aninha novamente, a Tatá. Meu nome é Daniele e o nosso convidado, Moisés Keniel. Ele que é formado em Arquitetura e Urbanismo, tem mestrado em Planejamento e Infraestrutura Urbana e é docente hoje na Uniub. Fala um pouquinho de você, Moisés. Bom, primeiro, boa tarde. Quero agradecer o convite. Me sinto muito honrado, viu? Cada um de vocês ter lembrado de mim, ter lembrado de forma boa para poder chamar, eu acho, né? Primeiro lembra a forma ruim, depois a forma boa. Tá tudo Primeiro a bem. gente lembra as vergonhas que a gente passou. Eu tô sentindo que hoje vai ser para lavar a alma, né? Das disciplinas que. Não é, Thaís? O que Acho que você tá elas achando? chamaram aqui só pra Menina, te pra vingar mesmo. vingar todos os pontos não dados, tudo. Toda vergonha passada é uma lavação de roupa suja, né, Depois que Moisés? elas choraram, que você começou. Todas as fotos de Instagram escrito o que era. Aprovados. Caso vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, gente, o Moisés, ele foi meu professor e da Dani da faculdade. Ele nos deu aula de instalação hidráulica, saneamento. Drenagem. Foram muitos semestres com o Moisés passando raiva, por isso que a gente chama ele aqui. Eu já não Moisés. aguentava ver vocês mais. Dá uma lavação de roupa suja. Então eu tô achando que é isso mesmo. Bom, mas complementando, minha formação é em arquitetura e urbanismo. Sempre gostei muito dessa área, da área de planejar o meio ambiente, planejar a área construída, né, onde as pessoas vivem, onde se desenvolvem. E eu acabei fazendo um mestrado nessa área, na parte de planejamento e infraestrutura urbana, que é dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Eu fiz dentro da Faculdade de Engenharia Civil. Então, dentro desse tema, eu trabalhei especificamente a drenagem. É um tema que sempre me traiu desde de novo, nem era formado ainda, mas já gostava dessas áreas, não com a visão que tem hoje, obviamente, mas já interessava por águas, né? E calhou do meu nome ser Moisés, não tem a ver com água. Bom, é isso. E gosto muito, realmente gosto muito dessa área. E espero poder trabalhar nela por muito tempo ainda. Ô Moisés, e hoje você está trabalhando, além da faculdade, você está trabalhando no quê? Bom, eu sempre atuei com projetos, né? Com projetos, às vezes com construções também, mas a minha vocação, eu acho que desde novo, foi a docência. Então, desde criança eu sou envolvido com aulas, né? Quando eu comecei a dar aula, tem uns 12, 13 anos mais ou menos, na igreja, como aula de música, aprendi um instrumento e o pessoal me chamou, comecei a dar aula para outras crianças, né? Hoje eu não sou um músico, né, que treina bastante, toca profissionalmente, nada disso, mas comecei por esse caminho. Depois comecei, quando eu estava no colegial, comecei a me interessar muito por física, matemática, geografia, as disciplinas que eu mais gostava, né? E aí comecei a dar aula nessas disciplinas. Então dava aulas de reforço, para as pessoas que tinham dificuldade ali, às vezes os colegas, outras pessoas, alguma coisa de português também, redação. Então comecei a atuar nessa área. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhei numa área de segurança na parte patrimonial, motores, alarmes, essa parte. E cheguei a atuar como projetista nessas áreas também, então eu projetei para bacana, CFTV, essa área toda. Também. Já projetei alguma coisa nesse sentido. E aí eu vi que para minha formação eu precisava fazer estágios, né? Então eu deixei o trabalho convencional e fui fazer estágios. Eu estagiei em escritórios de projetos, escritórios que mexiam com construção, escritórios que eram especializados em algum tipo de construção. Peguei parte de vigilância sanitária, bombeiro, parte de projetos de postos combustíveis, que tem poucas pessoas que atuam, né, assim, com especialidade nesse ponto. Até um dos proprietários do escritório depois veio a ter aula comigo. É engraçado, né? Ele me ensinou algumas coisas, ele era o administrador do escritório, tinha o pessoal da engenharia, da arquitetura, e depois ele fez engenharia também. Ele é administrador, uma pessoa muito bacana. Eu acho que talvez vocês tenham tido aula com ele. Pode falar o nome das pessoas? Pode falar. É o Valdeiro. Quer que eu não bote um
Foi um É uma pessoa muito boa, me ensinou muito. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como professor dele. É uma pessoa que é meu amigo até hoje, né? Então, graças a Deus, tem um relacionamento bom. Depois, quando eu finalizei a faculdade, aí eu comecei uma outra faculdade, comecei a fazer um curso de licenciatura em Física. Só que aí começaram a aparecer algumas aulas para eu trabalhar na parte de cursos de mestre de obra, na formação técnica, né? E aí eu fui, gostei muito, e aí apareceu a Uniub. A Uniub me convidou para trabalhar. Eu era muito novo, tinha acabado de formar, estava com 25 anos só. Me chamaram, eu já estava no mestrado, fazendo mestrado. Me chamaram e eu gostei muito, né? A universidade que eu atuo vai fazer 10 anos agora. Então, eu estou lá 10 anos, graças a Deus. Espero aposentar lá. 25 anos, bem novinho, hein, Moisés? Você sempre se sentiu preparado desde o começo? Nunca. É porque a gente tem mania, né? Às vezes, tudo que a gente começa, por exemplo, eu tenho 24 anos, a Ana 23, Tatá hoje 33. 33, mas assim, eu considero que nós somos muito novas e assim, tudo que a gente inicia a gente sempre tem um medo, né? A gente também tem esse sentimento de nunca se sentir preparado assim, para alguma Às vezes a coisa. gente quer, né? A gente pede, mas às vezes quando acontece a gente acha que pode não estar preparada. Exatamente. Mas assim, eu entendo que a pessoa que ela colocar, eu estou preparado para qualquer coisa. Isso já é arrogância. Por quê? A partir do momento que você, não, estou preparado, você acomoda. Você não busca aprender nada novo, né? Então, a gente sempre vai estar se sentindo despreparado. Não é que não está preparado, mas a insegurança, ela existe. Você vai atuar num ramo novo, você vai sentir um certo medo, né? A gente estava conversando aquela hora sobre a questão de você se formar e às vezes não se sentir pronto para o mercado. Isso é geral, é com todo mundo. Então, a gente vai evoluir, você vai ganhar maturidade, você vai ganhar experiência, confiança. E eu até entendo que as universidades elas deveriam trabalhar nesse ponto. As pessoas tinham que ter um momento ali de conversar com algum professor, com algum assistente pedagógico, com algum psicólogo, para você ter uma certa preparação para lidar com o cliente, para lidar com uma obra, lidar com fornecedores. Porque você vai lidar com pessoas, né? E a pressão do dia a dia ela é muito grande. Às vezes você acha, formei, acha que ela vai ser tudo lindo e quando chega realmente para o mercado de trabalho, às vezes as pessoas sofrem muito. Hoje tem muita pessoa até doente, né? Ficando doente nos seus ambientes de trabalho, porque hoje a pessoa só é pressão, é cobrança e ninguém é preparado, igual você falou, ninguém é preparado. A faculdade não te ensina isso. Então, assim, é um ponto eu acho muito importante, igual você falou, até das universidades começarem a atuar, né? Sim, e se a gente olhar a nossa profissão, eu falo nossa porque a gente atua no mesmo ramo, né? São profissionais diferentes, formações diferentes, mas que atuam no mesmo mercado, que é a indústria da construção civil. Então, a gente atua na construção do espaço, seja no planejamento, na execução de obras, seja na orçamentação. Então, você é todo um mercado que depende de vários profissionais. E cada um deles vai ter sua dificuldade, a sua barreira, né? Tem algumas coisas que precisa se preparar. E um dos pontos que eu acho que é em comum a todos é a insegurança, isso é natural. E o outro ponto que eu vejo que é importante é o que a gente lida. O que a gente lida, o que a gente trabalha, o que a gente pensa, interfere na vida de muitas pessoas. Então, vocês às vezes atuam na construção de um apartamento, é o sonho da vida de alguém. Às vezes a pessoa vai ficar 30 anos pagando aquele apartamento, às vezes ela está economizando, deixando de sair, deixando de pagar uma escola melhor para o filho dela, deixando de ter um lazer, às vezes de melhorar alguma coisa na vida dela, para investir naquele sonho. Então, quando você faz, não se dedica, não tenta aprender para aquele ponto, você está às vezes mexendo com uma coisa que é muito importante para alguém. E não é uma vida só, é uma família, um conjunto de pessoas que estão dependendo daquilo ali. Por isso que eu acho que a gente sente esse peso. E quando a gente sente esse peso, é onde a gente evolui. Então, eu acho que esse peso aí é o que nos move, porque eu acho que se a gente não tiver essa insegurança, essa vontade de aprender mais, a gente acomoda, é o que você falou. Então a gente nunca vai estar preparado para nada. Isso mesmo. Moisés, dentro desse assunto,
a questão da preocupação com o que a gente está entregando ali para o cliente. Hoje nós vamos entrar um pouquinho na parte da hidráulica, que é o nosso tema aqui, né? E dentro disso eu quero te perguntar, qual que é a importância hoje da parte hidráulica no meio da construção civil, ali numa construção? É uma pergunta bem importante, bem específica. Bom, depende tudo da visão. Né? Eu posso olhar, por exemplo, do lado da visão executiva, da execução, o que pode mudar de trabalho, o que pode ser o desafio da execução, mas eu posso olhar também em termos do usuário, a pessoa que está usando. Eu costumo brincar muito nas aulas, né? Eu acho que vocês nunca perceberam isso. Não. Mas é diferente você projetar para uma pessoa que tem uma altura que é considerado uma pessoa com nanismo, por exemplo. Você está projetando uma casa para aquela pessoa, você não pode ter a mesma visão que você vai projetar para um jogador de basquete, por exemplo. Sim. São pontos diferentes. Então, se você olhar em termos do conforto do usuário, até isso você tem que pensar. Você tem que pensar, será que essa pessoa está confortável para ela acessar o registro, não está? Não é? Então, banho, o tanto que é... Bancada, né? Bancadas, né? O tanto que é ruim você, às vezes, depender do abastecimento de uma cidade para o banho. Você tem lá uma ligação que a gente chama de ligação direta, abastecimento direto, quando você tem a edificação ligada direto à rede de abastecimento. Né? No Brasil a gente não pode utilizar dessa forma. Tem a NBR 6492, que é a que fala de instalações de água fria e de água quente, ela fala que a gente tem que ter reservas de água. Uberlândia não é uma cidade que você tem históricos de interrupção de abastecimento, que é raro acontecer, geralmente é para manutenção. Mas tem cidades que o abastecimento é um dia, 2, 3, 100. Então nessa cidade você tem que ter um reservatório de água para garantir o abastecimento. Aí nós temos que pensar, a água é essencial para a vida. É essencial. Ninguém vai ficar sem fazer sua higienização, sem fazer seus alimentos, né? Fazer a higienização da sua casa. Então a água a gente usa ela o tempo todo. A água, ela pode ser uma coisa que traz benefício ou malefício. Ela pode trazer doenças se ela não estiver bem tratada, não tiver a condução adequada. Então tudo isso são desafios. A parte hidráulica na edificação, eu enxergo que ela é um ponto importante porque muitas obras aí que eu já vi, o pessoal faz a parte hidráulica sem um projeto, sem, né? Pensa ali, não, vou fazer o projeto básico que a prefeitura me exige. Hoje, em Uberlândia, é exigido, no mínimo, projeto de arquitetura e projeto hidrossanitário para obras de pequeno porte. No mínimo, isso é exigido, o município exige isso. Mas, antigamente, não. O pessoal fazia, não tinha planejamento para essa área. Fazer por conta própria, né? Fazer por conta própria. Aí ficava aquele chuveiro que não chega água, aquele negócio fraquinho, horrível de tomar banho, né? Aí você compra aquele chuveiro desse tamanho e acha que ele vai funcionar na sua casa. Porque a ducha, nossa, eu cheguei em casa e tomou um banho, que você abre aqueles pinhos. Outro ponto, vazamentos. Às vezes você emprega materiais de baixa qualidade. Eu acho que isso é o que mais acontece, cara. Aí é lindo, a hora que você põe aquela parede de porcelanato, lindo, maravilhoso, aquela mancha aparecendo, você não sabe aonde. Aí às vezes pode ser, uma causa pode ser a instalação, mal feita, mal projetada, tá? Então eu enxergo que a parte de instalações ela tem a ver com a dignidade humana. Por que a dignidade humana? Porque a água é direito de todo mundo. Nós temos o direito ao meio ambiente equilibrado, nós temos direito ao saneamento básico e a água está dentro desses direitos. Então as pessoas né, têm direito à água com qualidade. Quando a gente deixa esse ponto de lado, por às vezes ser um ponto que não aparece muito, que vai ficar escondidinho ali, ninguém vai ver, você está deixando de atender dignamente uma pessoa, uma família. Né? Imagina uma criança, eu tenho 2 crianças em casa. Imagino que nenhum de vocês tem crianças, né? A criança, ela dá febre, a primeira coisa que a gente faz é dar um banho na criança. Primeira coisa. Uma das primeiras coisas. Você vai ali, tenta controlar a temperatura da criança. Imagina um pai, uma mãe, levanta de madrugada, a criança está ali passando mal, ele não tem água chegando em casa, ou então não tem de forma adequada. Você começa a mexer nesses pontos. Então, tem todos esses pontos que têm que ser colocados. Né? E a questão não é nem
é só quando a pessoa está passando mal, né? No dia a dia mesmo, como que você tem uma higiene diária sem poder escovar os dentes? Como você faz comida, como né? você faz sem comida? fazer nada sem Beber água, uma né? água, tomar um banho, você, realmente a água ela é necessária. Ela é direito, mas ela é necessária. Né? Sim, e isso ainda a gente está olhando somente na instalação predial. Agora imagina a instalação que é feita, a gente olhar no contexto de cidade, né? O abastecimento, por exemplo, o abastecimento urbano. Já é outro ângulo, outro ponto de vista, a gente já está olhando numa escala bem maior. Se a gente olhar ainda na escala, pensando do ponto do meio ambiente, o meio ambiente, a água é um bem que tem que ser tratado, bem manejado. Tanto é que em 2007 foi feita uma lei, que a gente conhece como Marco do Saneamento, e que ela trata especificamente da água, do saneamento, mas também da água, da forma como você tem que gerir a sua água. A água, se eu fizer poluir um manancial, eu estou prejudicando milhares de pessoas. Né? Imagina da onde a gente retira a água. Você faz aqui a retirada aqui em Berlândia, são 3 pontos de captação. Se eu for lá num dos mananciais e poluir eles, eu estou prejudicando uma boa parte da cidade. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Pensar na escala micro ali, da residência, do loteamento menor, mas também a gente tem que pensar no macro, em como que vai ser a relação nossa com a água que a gente tem, como que vai interferir no ciclo hidrológico, como que vai interferir na captação, como que vai interferir até nos lençóis. Tem locais que às vezes o pessoal faz tanta extração de água dos lençóis que começa a ter abalos ali de terra, começa a atrapalhar até a parte geológica do local, você interfere na temperatura da cidade, então tudo isso tem que ser pensado. E é engraçado, tem muitas pessoas ainda que não têm essa consciência. O Berlândia, graças a Deus, eu acho que ela é uma cidade muito privilegiada, porque a gente não falta água, como você falou, né? Mas acho que tem muita gente que, por não sentir essa escassez, acaba que não dá o devido cuidado. E não vai muito longe, eu acho que tem cidades aqui próximas aqui de Berlândia que sofrem, se não me engano, até Uberaba sofre um pouquinho com essa falta de água, né? É interessante, né? Essa semana eu estava falando sobre isso com alguns alunos na disciplina de hidráulica. Uberlândia é uma cidade privilegiada. Na parte de saneamento, ela é uma cidade privilegiada. A gente está entre as 10 melhores cidades em relação ao saneamento básico. No Instituto Trata Brasil, ele faz o levantamento desses índices, é um dos institutos mais importantes para esse tipo de análise. A gente sempre está ali, primeiro, segundo, terceiro lugar, a gente sempre está nesses assim, é algo real, assim, fantástico. A gente tem na cidade uma boa captação de água, uma disponibilidade hídrica boa, tá? Uma água de qualidade elevada, o nosso esgoto ele é coletado, tratado. Praticamente 100% do esgoto coletado ele é tratado, então a gente retira a água da natureza, usa ela, faz o consumo, mas a gente devolve ela de uma forma consciente e adequada. Tanto é que o nosso departamento municipal de águas e esgoto, o DEMAI, ele é referência no Brasil. Então isso pra gente é bom. Você anda 50, 60, 70 quilômetros de Uberlândia, você vai em locais que não tem a mesma qualidade, não tem uma água às vezes de boa qualidade, ou então insuficiente, não tem uma captação adequada. E isso a gente tem que olhar do ponto de vista de investimentos em infraestrutura. A maioria das gestões não investem nisso, o Uberlândia investe. O Uberlândia está fazendo a captação do capim branco, são 3 fases. Hoje, a água que se tem, a forma de captação e tratamento já é suficiente para a cidade. A cidade está pensando a longo prazo. É planejamento para 30, 40, 50 anos. Se todas as cidades pensassem assim, a gente teria uma realidade de saneamento no Brasil muito melhor. E é uma realidade, tipo assim, a gente vai em grandes capitais, a gente vê que onde tem muita gente, onde é polo turístico, a água do saneamento é ok. Se você vai para um bairro um pouquinho mais afastado, você já começa a ver esgoto a céu aberto passando assim em capital do Brasil. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente mesmo. E é dolorido, porque você imagina, a mortalidade infantil ela é alta. E muito disso tem a ver com saneamento. Imagina, a pessoa não tem acesso a água de qualidade, porque os meninos barrigudinhos, né? Não briguenta, meu Deus. Agora você pensa, como essa criança não sofre? Por falta de investimento em saneamento. Essas famílias estão sofrendo. Tem gente que desloca quilômetros para ter acesso à água. É complicado.
complicado isso. E todo mundo tem direito. O cara que mora lá no norte do Brasil, o cara que mora no sul, tem o mesmo direito. Tem o mesmo direito. Esses são direitos básicos, né, do ser humano. Exatamente. Ô Moisés, dentro da parte hidráulica, hoje a gente tem diferentes tipos de instalações. Como que funciona isso hoje em dia? Assim, a gente tem muitos materiais, né? Sim. Costumo falar que nos últimos 100 anos a gente teve uma evolução muito grande para a parte de instalações. Por quê? Porque a gente teve desenvolvimento de materiais. Antigamente era caro você ter uma tubulação em casa. Tinha tubulações que eram metálicas, tubulações de cobre, tubulações com alguns materiais que eram cancerígenos. E eram caros, eram bem caros. Hoje a gente tem uma série de materiais, né? Nós temos aí a parte PVC, que os tubos de PVC hoje são populares. Hoje é difícil, às vezes, uma pessoa que não tem condições de ter acesso São mais acessíveis, né? Isso, população acessível. Você tem o PEX também, a gente conversou um pouquinho sobre o PEX, que são tubulações que estão vindo, são tecnologias novas, né? Então você tem uma disponibilidade de materiais, de marcas, de produtores, e tudo isso se deve à evolução não só dos materiais, mas também das formas de fabricação. É a questão do mundo globalizado mesmo. Você produz tudo lá em outro país, traz para cá, a gente produz aqui, manda para o outro lado, então você começa a ter uma oferta de materiais, você começa a ter um acesso aumentado. As pessoas começam a ter acesso a esses materiais. Em relação à utilização, obviamente ela depende da obra que você está trabalhando. A gente estava falando um pouquinho sobre o PEX, a forma do PEX trabalhar, você ganha nele com a questão de pressões. Então você tem um negócio que é a perda de carga, que a gente chama de perda de carga. Quando você perde pressão nas tubulações, o PEX ele tende a reduzir essas perdas de carga. A forma de você instalar, a forma que você tem de fazer curvas, levar ele pontos, é flexível, né? É flexível. Ele é um tubo flexível, é como se fosse umas mangueiras, né? Então você faz ali um quadro, como se fosse um quadro de distribuição, e daí você distribui para os pontos. Dificuldade em relação a ele, mão de obra. Especializada. Tem a forma de encaixe, a forma de solda, você tem que ter uma mão de obra própria para isso. E também para os materiais, né? Às vezes na sua cidade, no local, não está disponível, você tem que comprar, às vezes em outra cidade, até que chega. Né? Aí também um pouco maior, né? Isso. As conexões são mais caras, né? Sim, a logística dele interfere bastante também. Mas eu acredito que é um material que a gente está percebendo no mercado agora, mas daqui a alguns anos, se não surgir uma outra tecnologia melhor, ele vai estar popular igual está o tubo PVC hoje. Eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido. É por ele ser novo mesmo no mercado, então, né? Eu acho que essa deficiência, tanto não é escassez mesmo, por exemplo, de não ter tanto na cidade, às vezes na cidade, quanto a mão de obra especializada. Isso, eu enxergo muito a questão da mão de obra mesmo, sabe? Porque a logística, a gente consegue trabalhar, né? Hoje você consegue ter um planejamento, você consegue fazer essa logística. E obviamente, se você tem uma oferta de mão de obra maior, você vai ter um consumo maior desse material. Se tem um consumo maior dele, as indústrias vão produzir mais. O preço dele vai ficar mais acessível. Então, quanto mais gente usar, mais barato vai ser, mais popular, né? Então a questão da preferência entre ele e o PVC é mais porque ele não tem tanta perda de carga, você falou. É um dos pontos. É um dos pontos, mas a preferência por um material ou outro depende muito da análise da obra, da análise de quem está construindo, porque você tem que ali, colocar no seu planejamento tudo, desde o custo ao tempo de execução. Tem gente que às vezes prefere e coloca lá, é melhor eu executar mais rápido, mesmo que um custo maior, mas ter a unidade a pronta entrega num prazo menor. Então tudo isso é um planejamento de cada empresa. Às vezes uma empresa de grande porte, para ela o PEX vai ser bem mais viável. Né? E às vezes para uma de pequeno porte não vai ser. Porque às vezes aquele construtor que faz uma casa, duas ali para vender, ainda é um material inacessível. Até porque ele tem um monte de ferramentas, né, que a gente tem que comprar para poder instalar, então o tubo de PVC não é só a cola e pronto, né? Em termos de cálculo, pra gente, os projetistas, em termos de cálculo, dá para usar aquilo que a gente já aprendeu pro convencional. Vai ter que aprender algumas coisas novas? Vai. Você tem que aprender, às vezes ali a
forma, como você vai passar para o cliente, como executar, mas em termos de cálculo, para os projetistas não é um desafio enorme. Eu vejo que o desafio dele mais é na execução dele. E dentro da execução hoje, o que você vê de problemas assim, mais recorrentes dentro da parte hidráulica? O que eu enxergo muito primeiro ponto, falta as pessoas seguirem os projetos adequadamente. Tá? Às vezes o projetista faz um bom projeto, né, pensa direitinho, impressões e tal, você chega na obra, está especificado o material, às vezes está outro, acontece alguma alteração ali na obra, não é passado para a parte de projetos, então eu enxergo que tem alguns problemas de divergência dos projetos para a execução. Tem problemas também com pressões, eu vejo muito problema em prédios, que são prédios muito altos, às vezes o projetista não previu ou a execução não executou, válvulas executores de pressão, por exemplo, o cara vai, eu brinco com a folha de alface, né? O cara está lá no reservatório, lá no prédio de 40 andares, lá em cima está o reservatório, o cara lá do primeiro, às vezes a água dele está ligada lá no reservatório sem um redutor de pressão nem nada. Ixi, O cara vai, Menino do céu. imagina a ducha higiênica, né? vai sair voando. Aí já era. Já pensou? A pessoa não pensa nisso. E faz. Aí a hora que. Mas você, vai às abrir, vezes tá no projeto, aí o seu Joãozinho fala assim, não precisa pôr isso não, minha filha. Eu já tô acostumado, faço isso muito bem. Aí, Nossa, menino, isso você também. vai ver. Me respeite, pai tá on, vou fazer do jeito que eu sei. Vai lá do morador do térreo. Aí você tem, ó. Dica, compre cobertura. A identificação, né? Tem que Ai, olhar. Oh, meu Deus. Ó, tem que olhar. Por exemplo, uma situação dessa que a pressão é muito alta. Você tem que olhar as peças. Será que as conexões estão preparadas para aquele tipo de pressão? Porque se não tiver, você vai ter problemas nas conexões. Será que o tubo que você especificou para lá, para aquela pressão, está correto? Será que a gente estava falando do chuveiro, né? Você compra aquele chuveiro, mas o chuveiro ele tem na especificação. Se você pegar a caixinha, o manual dele, vai ter pressão máxima e pressão mínima. Às vezes a pressão máxima dele é 10 MCA, como se tivesse 10 metros de água para cima, né? Ali no ponto. Você vai e coloca 40, a hora que você abrir vai estourar o chuveiro dali, ele vai quebrar, ele vai danificar. Não adianta, a gente tem que olhar isso, o mínimo e o máximo. E eu enxergo que muita gente não visualiza esse tipo de situação. Aí acontece, vai lá usar a ducha higiênica, vai lavar uma alface, não consegue, você abre, vira uma faca, né? Então acontece essas situações. Mas é isso, por isso também que não só a execução, executar conforme o projeto, mas eu vejo também a importância dos testes, né? Quando você faz o teste, você também evita esse tipo de situação lá na frente. Sim. Às vezes uma infiltração, uma pressão muito alta que vai estourar tudo. Sim. Então acho que também, quando está executando, os testes são essenciais. Sim, até porque, ó, por exemplo, você executou uma instalação hidráulica, né? Você tem que fazer o teste de estanqueidade dela. Claro que tem que fazer. E de preferência, de forma que ainda dê para você fazer algum reparo. Sim. Não é fazer, por exemplo, vamos pensar na construção convencional. O cara foi lá, cortou, pôs a tubulação, rebocou tudo, depois que ele vai fazer o teste. Não convém fazer o teste antes também. Faz um teste, olha, para ver se a cola, né, o adesivo aderiu corretamente, se teve uma aderência boa, ok. Peças, pode acontecer de uma peça estar trincada e você perceber visualmente, a expressão visual não aparentar nenhum problema. Então faz a instalação, faz o teste, ok. Tá ali, não deu vazamento. Você está reduzindo os riscos de manutenção corretiva daquela edificação. E é muito ruim, a pessoa está em casa, já morando lá, fez os móveis dele, de repente começa uma infiltração, aquilo vira uma correção sem fim. É ruim para as pessoas. E é pior também, né? O custo daquele reparo é muito maior, né? É bem maior. Bem maior. Bem maior. Moisés, pra gente finalizar essa parte da entrevista, a gente vai fazer um quadro rapidinho com você, isso ou aquilo. Cano ou tubo? Saiu tirando. Entrou no Depende da pessoa. A gente tem que falar a língua que a gente estiver conversando, né? Registro ou brabuleta?
Borboleta é mais interessante. Cotovelo ou joelho? Depende. Se é de água ou se é de esgoto. É O mesmo? gás, né? O de gás é cotovelo. Assim, o nome correto é curvas. Curva de raio longo, curva de raio curto, né? Mas tem manuais que traz joelho, tem manuais que traz cotovelo. Mas na hidráulica é mais joelho, né? É utilizar joelho. Assim, o pessoal costuma, assim, aí vai um pouquinho de obra. Eu aprendi na obra, o pessoal chamava de joelho o de esgoto e de cotovelo de água. Pra mim é tudo curva de raio curto ou raio longo. Ó. Vamos Aí, saber. Pedrinho, traz a borboleta número 1, por favor. Ai, Mas aí eu lembrei aqui agora a minha falando também do relógio do hidrômetro. A gente costuma falar. Aí você olha lá, 10 para 12. A borboleta! Black! Moisés, seu casado. BBC. Moisés. Nossa, Deus, é o que eu falei, né? Moisés mexe com água. Você vai abrir o Benabim agora. Seu cajado de PVC. É por isso que falta material na obra. A outra borboleta, por favor. Agora a gente tem um mimo mais. Isso foi só uma brincadeira, Moisés. Essa é a nossa lembrança de agradecimento por você estar aqui com a gente hoje. Deixa eu comer, porque se for de comer eu não vou abrir não. Não. Não vai dirigir com ninguém, né? Moisés, a gente quer te agradecer. Nosso homem abriu uma embalagem bem embalada. Tutorial pra abrir. Eu não vou saber amarrar isso aqui de volta. A gente não tinha essa esperança, mas... Não sei se é bom ser algo, então por causa Com ele a sua cara, né? Mais olha. uma, Moisés. Opa, se eu Tá, chegou. será que tá parecendo aquele amigo da onça, cheio de embalagem, sabe? Chega no final. Vai ter um registro aí. Vai ter um mini cajado. Encajada, relaxa. Olha só, vou tomar muito café aqui que eu gosto demais. Você gosta de café? Olha só. E o outro lado, você viu? Pega! Olha só que legal. Vou tomar café lá na aula, vou pôr assim. Isso aí, pode Não, desse lado, já assim, faz ela- propaganda do Pode Civil também. Eu já vou assim. Moisés, mas assim, de verdade eu quero te agradecer. Por mais que eu brinque que eu fico comendo salgado na hora da aula, mas assim, a gente na faculdade, a gente tem diversos tipos de professores, né? A gente tem alguns que a gente se identifica mais e outros que realmente marcam a vida da gente. E você foi um tipo de professor que já não é a primeira vez que eu te aciono, você já me ajudou com outros projetos, então assim, é um professor que sempre que a gente pensa, cara, quem que é o professor que te marcou na faculdade? Você é um deles. Então assim, eu fico muito feliz por você estar aqui, te agradeço a sua presença, a gente aprendeu muito aqui nessa conversa e espero que você volte mais vezes aqui. Ai, eu fico feliz com isso, viu? Assim, quando eu escolhi ser professor, eu escolhi para tentar ajudar a aprender também, porque cada aula eu aprendo um pouquinho também, eu tenho que estudar para ela. E ouvir isso me deixa motivado para continuar sendo professor. Você nasceu pra isso, Moisés. Muito bom. A gente vê que nitidamente assim, é o seu propósito, né? E você leva isso muito a sério. Então você realmente consegue marcar a vida das pessoas, não só com o seu ensino, mas com a forma dinâmica, natural, leve. Isso aí é muito bom pra nós, porque eu acho que a parte da faculdade, principalmente igual eu e a Ana, a gente tinha uma rotina muito cansativa. A gente acordava, ia pro trabalho pra facu pra casa e essa era a rotina. E a gente chegar lá e ter um ambiente descontraído, assim, sabe, era muito bacana e aprender ao mesmo tempo, né? Eu acho que são coisas que marcam. Muito bom. Moisés, já diferente, né, das meninas, eu não tive o prazer de ter aula contigo. Teve hoje. Teve um aulão hoje. Você dá aula de bosta, né? Eu tenho algumas. Aí, ó. É particular, Ah, meu Deus. Mas as meninas sempre falaram muito bem de você, realmente hoje constatei o que elas falaram, que é verdade. Você é uma pessoa muito boa, muito agradável, tecnicamente falando, foda. E assim, agradeço muito pela sua visita, eu espero que você volte mais vezes. Adorei nossa conversa de hoje, foi muito agradável, foi algo, como a Dani falou, dinâmica, né? Leve, foi gostosa. E muito obrigada. Tá bom, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, tá? A Ana falou que já mencionou algumas vezes.
é comum, às vezes, aluno ligar, perguntar alguma coisa sobre projetos hidráulicos, Hoje né? fizemos uns projetos. Mas eu também peço de volta, viu? Muita gente me ajuda. Para essa conversa hoje, eu perguntei algumas coisas para 2 pessoas também. Uma delas, o professor Demóstenes, né? Eu só confirmei com ele algumas coisinhas. E também a Paola, que foi minha aluna também. E hoje ela atua nessa área. Então, não adianta, né? Eu tenho a minha experiência de vida ali, mas cada aluno vai ter a sua também, vai aprender às vezes alguma coisa que eu nunca vi. E acaba que quando alguém me liga e fala, nossa, eu tô atuando na área que você ensinou, eu fico muito feliz. Ou então quando alguém liga e pergunta, porque eu sinto que a pessoa teve a confiança suficiente de voltar e me perguntar. Então eu sinto feliz e realizado com isso. Eu vou tirar essa caneca daqui, senão eu vou quebrar ela. Pessoal, e assim a gente finaliza mais um episódio do Pod Civil. Foi um prazer receber o Moisés. Espero que assim como nós, vocês tenham se sentido num aulão assim com ele. Foi uma pessoa que agregou muito aqui pra nós. Não esqueçam de acionar o sininho, de curtir essa postagem, de comentar. E é isso. Obrigada, até a próxima e segundou! Tchau, Tchau, pessoal. gente.